Graça e paz, amados irmãos. Confesso que dá um frio na barriga, mas a prova é o Senhor que estamos aqui hoje para trazer uma mensagem, né? Antes de iniciar a palavra, eu queria apenas compartilhar com os irmãos um breve testemunho, né? Eu estou há 9 anos na igreja em Vitória e o início meu junto com os irmãos foi através de visita do grupo de Novo Horizonte, onde eu fui ali recebido. No momento eu passava por um problema de enfermidade psicológica, né? Eu estava sofrendo naquela época um problema de crise de pânico e fui abraçado ali pelos irmãos de uma forma tão grande. Eu vinha de uma denominação, mas ali, a partir daquele dia que eu recebi aquela visita, isso em 2013, eu não deixei mais os irmãos. E ali eu posso dizer para vocês que eu sou fruto desse amor, o amor dos irmãos por minha vida e o amor da igreja, que ao longo desses anos eu venho recebendo em várias situações. Então, para mim é um privilégio, né, estar aqui nesta manhã. O texto da minha mensagem hoje é essa: a fé que nos move e a fé que nos traz a esperança. Então o Senhor, Ele tem para as nossas vidas o conceito que a fé é que nos leva a ter a esperança de um dia também podermos estar morando junto ao Pai. A nossa vida, ela é pautada por cada dia a gente está alimentando e aumentando essa fé em nossas vidas. O caminhar nosso, às vezes tem tropeços, né? Tem dificuldades, nós somos falhos em muitas áreas, mas o Senhor, Ele vai nos capacitando a melhorar isso dia após dia. Então ontem foi um momento assim, para quem estava aqui, de ver a recompensa que o Senhor nos dá quando caminhamos e pautamos nossa vida na presença do Senhor. A gente tem em nossa vida o conceito de que a cada dia a gente vai aprender mais, e a palavra é o nosso direcionamento. A palavra de Deus é o que nos direciona a caminhar. Eu posso dizer para os irmãos também que hoje para mim é um divisor de águas, desde a minha conversão, porque a gente como cristão, a gente vai amadurecendo e vai buscando a maturidade também nas nossas vidas. E estar aqui hoje falando para os irmãos é também um divisor de água para mim, porque não sou eu, mas o Senhor que Ele capacita a gente, o Senhor que nos traz e nos dá a liberdade de poder falar um pouco sobre o que Ele tem para as nossas vidas. A fé que nos move, a fé que nos traz a esperança. O que é definição de fé, né, irmãos? Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então ter fé é acreditar naquilo que você não é palpável, mas é acreditar no sobrenatural de Deus para as nossas vidas. O ponto inicial da fé é crermos no caráter de Deus. Quando nós conhecemos e começamos a ter a intimidade com Deus, nós passamos a desfrutar desse caráter de Deus nas nossas vidas. Por isso que a nossa fé, ela é alimentada dia após dia. Quando nós nos convertemos, e cada um de nós aqui, creio, tem uma história de conversão diferente, nós experimentamos um tipo de fé, né? Às vezes pequenininha, iniciando ali no dia a dia, começando a conhecer a palavra, e essa fé, ela vai, à medida do tempo, aumentando. A gente, às vezes, deposita a fé em coisas que a gente quer para nossas vidas, lógico, e ter um carro, uma casa, mas a fé verdadeira, ela vem ali de coisas que não são palpáveis. E a fé que nos move a acreditar no Senhor
e a saber que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, é óbvio que no tempo dele, né, é a forma da gente demonstrar a verdadeira fé. Então, a fé, ela traz a esperança, e a esperança de estarmos um dia junto ao Pai. Por isso caminhamos de fé em fé, por isso a cada dia, a cada amanhecer que o Senhor nos dá a oportunidade, é um dia a mais para nós alimentarmos dentro de nós a palavra do Senhor e buscar esse caminhar. O apóstolo Paulo, no início da sua caminhada também, foi um processo na vida dele, na sua conversão, de amadurecimento, né? Paulo enfrentou vários desafios até chegar no final e poder dizer esse texto de combater o bom combate. O nosso combate é diário, né? Hoje nós temos realidades nas nossas vidas que às vezes nos traz tristezas, temos tempestades que às vezes temos que enfrentar, mas ali na palavra nós vamos alimentando a nossa caminhada. E a nossa caminhada, ela tem que ser pautada na presença do Senhor, porque se olharmos para nós mesmos, nós vamos desistir muitas vezes, em muitas áreas, e é isso que o inimigo das nossas vidas quer. Mas nós não podemos desistir, irmãos. E essa união, essa comunhão é muito importante. O amor dos irmãos pelas nossas vidas, o orar um por outro, o cuidar, isso tem um peso fundamental. Os irmãos do meu grupo que me conhecem, sabem que em todas as reuniões lá, e aqui tem o Walter e a Josi, que começou a caminhada com nós, sabe muito bem disso. Eu sempre expus muito a minha dependência desse amor, e sempre, graças a Deus, recebi dos irmãos essa característica de cuidar, de se preocupar, e isso fortalece a caminhada da gente, porque muitas vezes a gente no dia a dia, né, a gente pensa em desistir por vários aspectos que vêm, né, contraditório à caminhada da gente, mas aí você recebe uma palavra do irmão, um telefonema, uma mensagem, e aí você falou, eu tenho que continuar, porque eu tenho que deixar também meu legado, e esse é a nossa responsabilidade no dia a dia, na caminhada do Senhor, perante, né, estarmos junto com o Senhor. Davi, do Salmo 71, versículos 5 e 6, ele nos fala o seguinte: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Davi ali também estava chegando já no final da sua caminhada, mas ele tinha certeza que a confiança dele era no Senhor, a confiança dele estava ali no seu caminhar, no que Deus tinha feito na vida dele, no que Deus tinha ajudado ele. E nós, no dia a dia nós temos que estar olhando isso, o que Deus tem feito, como Deus tem cuidado de mim nas grandes coisas e nas pequenas. Às vezes saímos da nossa casa para irmos a um determinado lugar, e na correria às vezes esquecemos até de orar ao Senhor e pedir a proteção, mas o Senhor está ali nos livrando. E quando atentamos para isso e percebemos, eu fui a determinado lugar, resolvi os assuntos, voltei para minha casa e nada me aconteceu, é o cuidar de Deus nas nossas vidas. Parece ser pequeno, parece ser até uma coisa que não tem importância, mas o Senhor naquele momento ali, Ele está te guardando, porque você é filho, você é servo, você é precioso para Ele, e a gente às vezes não valoriza e não percebe isso. Eu costumo dizer aqui, e já compartilhei aqui com os irmãos do meu grupo, que às vezes eu saio da minha casa para ir a um determinado lugar, eu oro, Senhor, prepara uma vaguinha ali para mim. Às vezes está tão difícil estacionar, faz com que na hora que eu chegar tenha aquela vaga em determinado lugar, né? Quem mora na região da Serra ali para estacionar é difícil. E olha, irmãos, várias vezes, não teve uma vez que não consegui essa vaguinha.
E eu chego e agradeço, obrigado. Parece ser pequeno, né? Parece ser uma coisa sem importância, mas é o cuidar, porque a gente não precisa de grandes coisas para ver Deus nas nossas vidas. A nossa esperança no Senhor é nas pequenas coisas também. E Deus ali, Ele vai nos modulando, né? Às vezes precisa quebrar a gente, fazer de novo, porque as nossas falhas, né? Mas a gente não pode desistir. Davi ali já de idade expressa a gratidão dele a Deus por tudo que ele era, por tudo que ele tinha feito, né? No Salmo 71 ele expressou isso aí. Tudo que ele possuía ele devia a Deus, e agora ele sentia que Deus foi sempre o seu protetor desde os primeiros anos. Nós não precisamos ficar velho para estar na presença do Senhor. É tão gostoso ver jovens, crianças adorando ao Senhor. Na minha casa eu tenho uma grande impulsora da minha vida, que é a minha filha. Eu vim para a igreja, a Luísa estava nascendo, a Luísa hoje tem 10 anos, e tem sido bênçãos nas nossas vidas. A Luísa hoje ela comanda o louvor no grupo lá, e lá em casa ninguém sabe tocar nada, ninguém entende nada de música, e ela aprendeu, e para a honra e glória do Senhor ela tem desenvolvido esse ministério na vida dela, e tem feito com que nós, pais, temos um compromisso maior em trazer a Luísa, em deixar a Luísa ser essa bênção que ela é junto aos irmãos e junto às nossas vidas. Então eu sempre falo com a minha esposa, o nosso legado está ficando aí, então temos que trabalhar para isso, porque os nossos filhos, né, são a esperança. É tão gostoso ver crianças e jovens adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, no mundo em que as ofertas estão aí, né? As ofertas, as bandejas, para que seja tudo feito de uma forma boa, apreciável, mas que por trás, né, ali tem morte, destruição e famílias sendo destruídas por isso. O mundo está aí, irmãos, e nós temos que estar vigilantes quanto às nossas crianças, quanto aos nossos adolescentes, no que nós vamos deixar de legado para eles, né? Porque daqui a uns anos estamos indo, mas nós temos que deixar esse legado. Então a nossa esperança, irmãos, ela tem que estar depositada no Senhor. Às vezes, quando não temos o entendimento da palavra, a gente não consegue achar essa confiança nas promessas de Deus, mas a palavra do Senhor, ela tem diversas promessas para as nossas vidas, e a gente tem que se alimentar dia a dia, através dessa palavra, que é perfeita, é uma palavra que não tem erros. A gente consegue encontrar na Bíblia resposta para todas as nossas dificuldades, a gente consegue achar resposta para todas as nossas dúvidas. A gente pede ao Senhor e o Senhor mostra, o Senhor fala conosco. Isso é gostoso, é intimidade. Essa intimidade é gostosa demais de viver, porque a palavra de Deus é simples, não tem que fazer muito afloramento, muita coisa. A palavra de Deus é simplicidade nas nossas vidas, é buscar e o Senhor falar com nós. Então o caminhar nosso diante da vida é estudar e amadurecer na palavra a cada dia, para que nós possamos também alcançar essa glória, para nós termos a certeza de quando nós formos, o nosso galardão está lá no céu. Amém? Em Romanos, irmãos, 10, 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. São textos bem conhecidos da palavra, né, irmãos, que nós sabemos. São textos que falam de fé, de como agir na fé. A palavra ouvir nesse contexto não é somente estarmos escutando, mas sim obedecer. Porque se a gente pegar um versículo e ler simplesmente, mas não pegar aquele versículo e trazer para nossas vidas, e aquela palavra a gente colocar em prática,
Ouvir é, sobretudo, assimilar, trazer para dentro de si, deixar de provocar e reagir. Então nós temos que reagir a palavras que nós lemos ali. Não existe nada mais sublime para uma vida espiritual que é uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida que nós temos que buscar, relacionamento com Deus. A capacidade de escutar o que Deus tem para falar aos nossos corações. Então às vezes a gente lê uma palavra diversas vezes e passa despercebido. E um determinado dia, momento, a gente lê aquela mesma palavra e o Senhor tem uma resposta para nós. Fala, nossa, eu não tinha percebido isso, porque a palavra de Deus ela é viva. E ali, nesse momento, nós estamos alimentando a nossa fé. Nós estamos fazendo com que a nossa fé seja aumentada e que a gente passe a buscar mais esse Deus que é precioso em nossas vidas. Quantas vezes ouvimos uma pregação que fala profundamente conosco, não é mesmo? E ali naquela pregação a gente passa a colocar em prática na nossa vida cristã. Quantas vezes a gente chega aqui, irmãos estão aqui falando, e no final a gente vem aqui receber a oração, porque a gente precisa estar sendo alimentado, a gente precisa ser cuidado, e esse processo, ele é diário. Ele não acaba porque a gente tem 10 anos que está na presença do Senhor, que tem 20 anos. Ele é um processo diário, é um processo que se estende até a nossa descida à sepultura. Nós tivemos ontem aqui, né, uma situação ímpar, né, na vida da igreja, mas a gente viu por outro lado a gratidão que a igreja teve. Os irmãos alegres em saber, né, o irmão Dilon, ele esteve aqui com os irmãos, ele cumpriu a tarefa dele, ele combateu o bom combate. E essa certeza para nossas vidas, ela tem que ser feita diária, ela não acaba, independente do tempo que nós temos de evangelho, porque a palavra ela é renovada na nossa vida. Então, como você pega um texto bíblico, lê hoje, passa despercebido, amanhã ele tem uma conotação diferente na sua vida. Ele vai falar através para você de um problema, de uma resposta, porque às vezes tudo está bem na nossa vida, no dia seguinte vem uma notícia de uma doença, um desemprego, um problema na justiça, um problema familiar, às vezes não com nós, mas com um familiar nosso que amamos, e a gente tem que enfrentar aquilo e ajudar. E ali é que a gente vai mostrar o nosso testemunho. O que eu vou fazer, né? Porque ser cristão quando tudo está bem é fácil também, né? Mas a gente também tem que saber ser cristão no meio da tempestade, no meio da dificuldade, quando vir o deserto, ali que a nossa fé vai ser provada, né? O louvor falou aqui, né? Quando a nossa fé é provada. Então a nossa meta de romper em fé é diária, que é cada dia nós passamos e enfrentamos dificuldades. Irmãos, eu por natureza, né, eu sou uma pessoa ansiosa, e trabalhar isso na minha vida é um processo complicado. Ao longo dos anos eu tenho conseguido, e graças a Deus, Deus tem me dado condição de trabalhar isso. Mas falar para um ansioso, esperar, é difícil demais. Olha, a promessa do Senhor para a sua vida, você tem que esperar. Então você tem que trabalhar isso no seu coração, na sua mente, porque o ansioso por si só, ele quer a resposta para o dia seguinte. Então é difícil. Mas só quando nós temos, interessante, essa certeza que o Senhor está conosco, a gente descansa, não é? E descansar no Senhor, irmãos, é gostoso. É saber, olha, amanhã eu vou acordar, eu sei que vai ter comida na minha mesa, eu sei que eu vou ter como pagar minhas contas, a minha saúde está bem, mas se também não tiver, o Senhor está cuidando. Esse descansar é um processo na nossa vida diário, não é uma coisa que você faz assim, de um dia para o outro, é diário, você tem que trabalhar, e através da palavra, a gente consegue. Através do amor dos irmãos. Eu sempre falo no grupo, quando a gente tem as reuniões no grupo lá, irmãos, eu preciso muito de vocês. E as nossas reuniões é gostosa porque a gente abre o coração, a gente se expõe, a gente
se derrama. O grupo nosso é um grupo chorão, já falei isso. Então a gente chora mesmo. A gente chora e a gente recebe em troca esse amor gostoso. E isso para mim é o caráter de Deus na nossa vida. Deus é amor, né? Então é o caráter de Deus. A Bíblia nos traz também, irmãos, exercícios de fé, de cura. Às vezes a gente precisa da cura, mas às vezes a cura não é para nós. É difícil às vezes entender isso, né? Mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Em Marcos 10, a gente vê ali a cura do cego Bartimeu, também outro texto conhecido dos irmãos. Eu destaquei aqui o versículo 51 e 52. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Olha, Jesus sabia que o que ele queria. Jesus não precisava nem perguntar. Mas Jesus também dá o livre-arbítrio, né? O que queres que eu te faça? Ele: que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. No início, Bartimeu, ele teve a certeza ali, mesmo não vendo, que Jesus era o filho de Davi, era o filho da promessa. Então ele sabia em quem ele estava confiando, mas ele não enxergava. E Jesus, mesmo sabendo que o que ele queria era a visão, Jesus perguntou a ele, que ele podia falar: não, eu quero é dinheiro, não quero visão. Mas ele queria a visão, ele queria enxergar. A fé que ele demonstrou ali, mesmo diante de muitos que o repreendiam, porque não queriam deixar ele chegar, não o fez desistir. E muitas vezes na nossa vida secular, a gente chega para um irmão, ou para até uma pessoa ímpia, ou até um amigo, e vai contar um plano que a gente tem, e aquela pessoa às vezes te joga lá embaixo. Ah, você não vai fazer isso não, você não vai conseguir, você não é capaz, você... E aí você às vezes se entristece o seu coração, né? Porque às vezes você precisava ali de uma palavra que te levantasse. Mas ali você tem que acreditar o seguinte: o Senhor está comigo. Não importa o que vierem falar para a minha vida, não importa o que vierem falar de derrota, o Senhor está comigo. Então Bartimeu teve aquela certeza que o Senhor ia curar ele. Então a fé dele salvou. É a fé que precisamos ter, a esperança que precisamos trazer para o nosso coração. Enfrentamos às vezes situações de desemprego, né? Como falei, doenças, mas não podemos desistir não, irmãos. Fé é confiar em Deus para tudo, nas pequenas coisas e nas enormes, porque aí você está caminhando no propósito que Deus quer para a tua vida. Você ser direcionado por Deus. Não vou dizer que é fácil não, porque cada um de nós trazemos a nossa personalidade, né? Trazemos, como o irmão falou lá no retiro, coisas do passado, e isso às vezes atrapalha o entendimento da fé que Deus tem, que quer que tenhamos na nossa vida. Isso é um processo também que temos que trabalhar, porque a personalidade nossa tem que ser a personalidade de Deus, e tirar isso às vezes é difícil, e por isso que a gente tem que trabalhar para conseguir isso. Um outro texto aqui da Bíblia nos diz o seguinte, em Hebreus 10, 38: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, não podemos recuar, né? Existe um contraste de fé e retroceder, ou seja, são opostos. Ou estamos retrocedendo, ou estamos avançando em fé. Então o nosso caminhar tem que ser para frente. Às vezes a gente, né, igual eu falei, se entristece, recebe uma palavra negativa, ou passa por situações que nos entristecem, mas aí é que a gente tem que renovar essa fé, descansar no Senhor, porque lembrar de tudo que Ele fez lá atrás, e tudo que Ele fará no presente, pois a gente sabe que a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então esse crédito a gente tem que ter. A fé é nos dada na medida exata, irmãos.
Deus. Em Romanos 12:13 diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então a temperança, né? Ontem nós vimos a filha do irmão Dilão falar aqui das características dele, a temperança, a mansidão. A nós, como servo de Deus, nós temos que ter essa temperança, temos que dosar isso na nossa vida. Nesse contexto, nós precisamos ter a humildade para crescermos na fé. Não somos melhores, irmãos, nem piores que ninguém, mas nós temos que ter esse equilíbrio, né? Porque dessa forma a gente agrada a Deus. Então, às vezes, não precisamos subir na montanha e também nem descer no vale, mas estar ali no meio. Nesse meio nós darmos o nosso melhor, né? Nas nossas condições. Tem pessoas que têm o dom de louvar, que louvam maravilhosos, outros de falar do Senhor, e às vezes o dom é ficar ali recebendo o irmão com aquele carinho imensurável ali na porta. A importância nossa no reino é para todos. A fé na palavra é como intimidade com o Senhor. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Os israelitas ali nos dias de Moisés também conheciam sobre Deus, e hoje também muitos ouvem falar, mas não querem intimidade com Ele, né? Às vezes a pessoa fala de Deus, mas quando você fala, você tem que ter intimidade, aí ele fala, não, aí não, eu não quero isso não, porque eu vou ter que abrir mão das coisas que eu gosto, das coisas do mundo, das coisas que me são mais prazerosas. Então, intimidade com Deus também é abrir mão de muitas coisas que possam nos alegrar o coração. E mais uma vez eu repito, é um processo. A fé que crê no milagre. No texto de Mateus 8, 5 e 10, nós temos aqui alguns exemplos de fé. A cura de um criado de um centurião, que é um oficial do governo, né, que estava em casa, atormentado em Cafarnaum. O centurião, ele estava com seu servo em casa, atormentado, e ele ali, em Mateus 8, 5 e 10, diz o seguinte: ele estava em casa, paralítico e atormentado, e mesmo sendo um centurião, um gentil e não um judeu, ele confiou no Senhor, que uma palavra do Senhor ali traria a fé, traria a cura para o servo dele. Então o Senhor ali, ele se maravilhou em ver a fé daquele homem, porque tamanha fé ele não encontrou em um judeu naquele momento ali, mas num gentil, um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, mas apenas uma palavra do Senhor para a vida daquele homem, ele confiou que traria fé. Então a gente, irmãos, é comum fazer planos, né, para as nossas vidas, no dia a dia, planos de alcançar metas, e às vezes nós esquecemos que primeiramente, nesses planos nós temos que colocar o Senhor, colocar Deus na nossa frente, colocar Deus como principal daquilo que nós vamos fazer. Em Hebreus 11:6 fala assim, mais um texto sobre a fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez o Senhor nos fala que a fé é que nos move. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Não basta apenas, irmãos, para nós a certeza que Deus existe. Ele quer um relacionamento pessoal e dinâmico. Então não basta apenas a gente falar, eu creio em Deus, amém, mas qual a sua ação em cima disso? Qual a sua ação em cima da sua fé?
Temos aqui em Hebreus 11, versículos 7 a 11, exemplo de homens e mulheres que exerceram essa fé. O versículo 7 diz assim: pela fé, Hebreus 11, 7, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Naquele momento que Deus mandou Noé construir a arca, poderia até ser para Noé uma ordem tola, construir uma arca, mas ele obedeceu. Ele fez o que o Senhor mandou ali, o que Deus pediu a ele que ele fizesse. Assim também as nossas vidas, né? Muitas vezes Deus pede para a gente sair da nossa zona de conforto, irmos até a casa de um irmão pregar, orar, e a gente fala: mas é tão longe, mas eu vou fazer isso. Amém? Se o Senhor está falando ao seu coração, vá. Ele vai te dar a condição, Ele vai tirar os empecilhos. Faça isso, vá, faça o que o Senhor está te mandando. Pode parecer até tolo para a sua visão terrena, mas é o Senhor falando ao teu coração. No versículo 8 ele diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão simplesmente foi. Ele, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma fé, da mesma promessa. Irmãos, a vida de Abraão também foi cheia de fé. Por ordem de Deus, ele saiu de sua casa e foi para outra terra obedecendo sem questionar. Ele creu na aliança que Deus fez com ele. Em obediência a Deus, ele estava disposto até a sacrificar seu filho Isaque. Nossa, quem de nós hoje sacrificaríamos um filho, né? É um peso só de pensar. Mas ali naquele momento, naquele cenário, o Senhor pediu, e o Senhor ali viu, tamanha era a fé de Abraão. Que fé tremenda, né? Hoje muitas vezes Deus nos chama para abdicar de coisas que carregamos e que trazem pesos desnecessários. Muitas vezes nós temos dificuldades e ficamos presos a isso. Mas Deus nos convida a experimentar essa fé, a usufruir dessas promessas para as nossas vidas. Porque nós sempre ouvimos: Deus tem promessa para a sua vida. Então temos que acreditar. E o maior milagre, irmãos, é confiar. O maior milagre nas nossas vidas é a confiança. Mesmo quando ainda temos em nosso interior mazelas, que por vezes faz com que nós temos essa dificuldade em acreditar. Mas Deus tem o poder de transformar. Quantas pessoas, né, que nós conhecemos e que por nossa incredulidade terrena achávamos que nunca ia estar na presença do Senhor. Um vizinho que bebeu a vida toda, uma pessoa que estava nas drogas, e que a gente às vezes olha: esse aí nunca vai aceitar Jesus, esse não vai estar no caminho. Às vezes uma esposa que ora pelo marido 10, 12, 15 anos, ou vice-versa, o marido ora pela esposa, e ele está ali caminhando, e no momento que é o momento do Senhor, ele vai lá e faz a obra na vida daquela pessoa. E a gente, assim, a incredulidade, né, da nossa pequena fé. E quando vimos isso, nós ficamos maravilhados. Quando nós vimos pessoas assim que conhecemos e vimos ali a transformação na vida dela, nós ficamos maravilhados. O versículo 11 aqui, ele diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. O Senhor tinha prometido. Sara era esposa de Abraão, ela também não tinha possibilidade de ter filhos, e ela, durante muitos anos, Deus prometeu, e Sara duvidou, mas na velhice ela engravidou. Ela riu inicialmente, mas depois ela creu no milagre. Irmãos, crer é uma atitude que às vezes para muitas situações a gente acha difícil.
Por que crer no impossível? E é isso que nós temos que trabalhar em nossa vida como cristãos. Às vezes nós duvidamos que certas conquistas são para nós, mas nós não podemos ir por esse caminho. Nós, como servos de Deus, provedores que somos também da palavra de Deus, nós temos que ter essa convicção, a fé e a esperança. Irmãos, para finalizar com os irmãos aqui, eu queria ler o Salmo 23, no versículo 4, onde o salmista Davi nos fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, mesmo quando andamos por vales sombrios de morte, e essa morte ela pode ser a morte espiritual, não morte física, a morte da nossa fé, a morte da nossa convicção, a morte da nossa esperança. Às vezes, quando andamos por esses vales, a nossa certeza tem que ser que o Senhor permanece conosco, porque Ele está falando, Ele permanece conosco. Então, a fé sobre nós, ela tem que ser trabalhada e desenvolvida, mas primeiramente no amor que Deus tem por nossas vidas. E é tão gostoso experimentarmos isso no dia a dia. Irmãos, hoje o Espírito de Deus está aqui para renovar a nossa fé, para trazer a nossa vida e esperança, porque pela fé nós caminhamos, pela fé nós continuamos aqui na nossa jornada, pela fé nós agradecemos a Deus de levar um servo tão fiel, que possamos ter esse legado na nossa vida. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos continuar caminhando em fé. Jesus nunca prometeu que seria fácil obedecer, não. É difícil. O trabalho árduo de servir a Cristo não pode consistir num fardo para aqueles que o amam. Se o fardo está pesado, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais, e esse fardo se tornar leve. Com certeza vai se tornar leve. As coisas que às vezes achamos difíceis, que até acordar cedo para vir na reunião, passa a ser prazeroso, passa a ser gostoso. Eu quero aqui terminar convocando os irmãos para que estamos renovando a nossa fé em Cristo, irmãos. Que todas as causas que nós temos, que dificultam essa caminhada, nós possamos colocar nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele conhece o íntimo de cada um, a dificuldade de cada um, a luta de cada um. Não sou eu que conheço, mas é o Senhor. Mas o Senhor quer dizer que a cada dia nós vamos viver rompendo em fé, que possamos ter essa certeza. A nossa esperança está no Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Seja um domingo abençoado e maravilhoso. Amém.